Bom dia, irmão, paz. É maravilhoso poder acordar diante desse texto tão extraordinário do livro de Isaías. Estamos no capítulo 54, depois daquele texto do capítulo 53, falando da vida do nosso Senhor, seu propósito da morte na cruz, sua entrega voluntária, seu amor para conosco. O texto do capítulo 44 de Isaías inicia mostrando para mim e para você que nós podemos e devemos, como igreja, como povo de Deus, transbordar. Transborde para a direita, para a esquerda, alargue as tendas da tua habitação. Quando o texto fala isso, ele não está falando para questões financeiras ou outra coisa, não. É que essa salvação que nos foi dada, ela deve se estender a todas as nações. Então, em outras palavras, ele está dizendo: evangeliza, cresce, enche a terra do conhecimento do Senhor, faça discípulos pregando o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o Senhor derramou a sua salvação, porque o Senhor agora é o teu esposo, é o marido que te ama, você que estava abandonado, sem salvação, perdido, sem Deus, sem esperança no mundo, destinado ao juízo. Agora esse que te condenaria entregou o seu filho naquela cruz para que pudesse te conceder a salvação. Ele vai à cruz por você. Lembra? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos ferimentos dele nós fomos sarados. Agora essa salvação nos alcança pelo grande amor que Cristo tem por nós. Por isso, nesse amor eterno nós devemos viver. E o texto vai dizer: isso tudo é como um exemplo das águas de Noé. As águas de Noé vieram por juízo. Juízo sobre aqueles que estavam vivendo no pecado, na injustiça, na idolatria, nos prazeres pecaminosos, na imoralidade, e que buscavam a salvação e o sentido da vida por si mesmos. E assim também aqueles que estão buscando a salvação pela religiosidade, as boas obras, o sofrimento, a reencarnação, da mesma maneira perecerão. Mas aqueles que dependem de Deus, dependem desse caminho impossível da salvação, como o mar vermelho aberto, assim também o Filho de Deus abre esse caminho por meio do seu sacrifício naquela cruz. Quem depende de Deus será salvo, mas aquele que confia unicamente na graça de Deus, no seu amor, receberá uma aliança eterna que jamais passará. O texto então nos apresenta a Jerusalém, que agora não é essa Jerusalém física, não é essa Jerusalém terrena, mas é a Jerusalém celestial, é a linguagem, e é desse texto que o livro de Apocalipse toma, que João toma lá no livro de Apocalipse, a Jerusalém lá do alto, suas portas, seus fundamentos, todos feitos de pedras preciosas. Aqui está a noiva de Cristo. É isso que o texto de Apocalipse vai dizer: eis aí a noiva de Cristo. Quem é a nova Jerusalém? É a igreja. É a igreja que é essa igreja gloriosa, essa igreja que brilha a glória de Deus. Ela é toda preciosa, assim como demonstra o texto: ruas de ouro, mar de cristal, seus fundamentos todos feitos de pedras preciosas, suas portas são pérolas. Assim é a igreja, assim é o povo de Deus, um povo precioso, cheio da glória da vida de Deus, cheio do Espírito Santo, da santidade do próprio Deus. Nela não há nenhuma guerra, nenhuma maldição, enfermidade, nem mal se chegará a ela. O povo a quem Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Praga alguma chegará, diz o texto sagrado, nenhuma arma forjada será contra ti, porque o Senhor te abençoou. Por isso que o cristão, ele não tem que ter medo do diabo, ele não tem que ter medo da enfermidade, ele não tem que ter medo das lutas, dos problemas, ele não tem que ter medo porque alguém tem olho gordo, um mal olhado. Isso é besteira, irmão.
o povo a quem Deus abençoou. E se você é povo de Deus, você está sob a bênção de Deus, você está em Cristo. Você está abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vai temer o quê? E o capítulo 55 imediatamente então convida novamente: vinde às águas, vinde. Então convite da salvação que abraça o mundo inteiro, que abraça todas as nações. Essa é a proclamação da igreja. No capítulo 54, a igreja, esse povo de Deus, é chamada a crescer, a se espalhar. E nesse capítulo 55, a igreja convida ao se espalhar, enquanto se espalha, vem convidando as nações, as pessoas à salvação. Veja, meu amado irmão, que a salvação não é simplesmente um benefício. Eu fui salvo, eu fui perdoado, Deus me amou, que coisa extraordinária. Sim, tudo isso. Mas veja que o texto bíblico sempre conecta a salvação à missão de Deus, à missão do povo de Deus. Você foi salvo para uma missão. Você é a igreja, é aquele povo que se reúne a sair, é aquele povo da rua, é aquele povo que sai às nações, como Deus, como Cristo. Jesus estava na rua, Jesus estava entre o povo, entre os feridos, abatidos, humilhados, entre os cativos de Satanás. O povo que estava em trevas viu grande luz. Assim é a igreja, meu irmão, assim é cada cristão. A salvação não é um benefício para você deitar numa rede e falar: agora eu quero ficar rico e milionário e ficar desfrutando das bênçãos de Deus. Não! A bênção de Deus, a salvação de Deus e as bênçãos de Deus sobre sua vida são para que a glória de Deus, a salvação de Deus se perpetue através da sua vida e das bênçãos que Deus concede a você. Então, Cristo faz essa aliança eterna com pessoas de todas as nações. E olha o que diz o capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoado dele. A igreja está clamando, a igreja está pregando, a igreja está anunciando, meu irmão, a salvação em Cristo Jesus. Por favor, querido, por favor, entenda uma coisa: ninguém pregará essa mensagem. Ninguém vai pregar essa mensagem de Cristo Jesus crucificado, ressurreto, a salvação unicamente pela graça de Deus. Ninguém vai pregar isso. Você vai ver a Igreja Católica pregando a salvação pelas obras, pelos méritos de Maria, dos santos, porque vai à missa, então ali você tem o perdão dos seus pecados. Não, meu irmão. Outros vão pregar pela reencarnação, pelas boas obras, pelo sofrimento. Não, meu irmão. A Igreja de Cristo, a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, os salvos em Cristo são os únicos que vão pregar a salvação unicamente pela graça de Cristo Jesus na cruz. Ponto. Entenda isso. Ninguém vai pregar essa mensagem a não ser a igreja. Ninguém vai pregar essa mensagem senão a igreja. Se você distribui uma cesta básica, prega essa mensagem. Porque qualquer um pode, até um ateu, distribuir uma cesta básica. Mas só a igreja vai pregar a salvação verdadeira pela graça de Cristo Jesus na cruz. Somente a igreja. Nunca deixe de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado da igreja, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como são os céus mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos,
e os meus caminhos mais altos do que os vossos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, se primeiro regar a terra e a fecundar, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que palavra é essa? É a palavra da salvação. É o evangelho, meu irmão, que você está pregando. Quando você abre a boca e prega o evangelho, é essa chuva da glória de Deus. É esse pensamento de Deus para o pecador que está extremamente elevado e que o próprio pecador não pode alcançar. Mas que Deus tem planos muito melhores para ele, e é isso que é o evangelho. É que Deus veio salvar por meio de Cristo, essa salvação que era impossível, esse caminho no meio do mar, que era impossível ser feito na cruz de Cristo Jesus. Prega o evangelho, meu irmão, e assim o texto conclui dizendo: saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar de espinho crescerá o cipreste, em lugar de sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais se extinguirá. Isso é a salvação. No lugar das maldições, do pecado, do resultado do pecado, que são os abrolhos, os espinhos, a destruição, brotará a vida, brotará a glória de Deus. E aí então entra o capítulo 56, também trazendo essa esperança maravilhosa para o povo, para aqueles que estão pecando, e Deus então traz esperança para eles, a salvação, meu irmão, é o que diz o capítulo 56, inclui pecadores de toda espécie, não existe, olha, Deus não salva fulano que fez isso, ou Beltrano que fez aquilo, ou Deus não salva a pessoa que cometeu tal e tal pecado, ou a pessoa que está em tal ou tal condição. Não, a salvação, ela alcança pecadores de qualquer espécie, em qualquer nação. Importante isso, por isso que o texto vai falar dos eunucos. Os eunucos eram pessoas que eram banidas do culto de Deus no Antigo Testamento. Eles não poderiam entrar no culto, eles não poderiam sacrificar a Deus, eles não poderiam participar dos louvores, eles não poderiam orar no templo, sacrificar, eles não poderiam guardar o sábado, eles não poderiam fazer nada, eles estão banidos do culto ao Senhor. Até porque em alguns casos, não em todos, muitos desses eunucos estavam vivendo na homossexualidade. E nós sabemos pelas escrituras do Antigo e do Novo Testamento que a homossexualidade é pecado diante de Deus. Mas esse texto diz que Deus salva homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, casais, héteros, homossexuais. Deus, na sua graça, no seu amor, não faz distinção de nenhuma pessoa. Deus ama o homossexual tanto quanto ama o heterossexual. Deus ama o homem tanto quanto ama a mulher. Deus ama a criança tanto quanto ama o idoso. Deus ama as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, e Deus está chamando a todos, no seu amor e na sua graça, a salvação, a perdoar todo e qualquer pecado, não importa qual pecado, não importa qual transgressão, Deus perdoa todo o pecado, porque assim como o adultério é imoralidade, assim a homossexualidade também é. Tudo é pecado de imoralidade, cada um à sua maneira, e o sangue de Jesus purifica a todos de todo o pecado. Que o amor de Deus encontre a vida de cada um deles, e seja você e eu, sejamos nós instrumentos para pregar as boas novas às pessoas que estão buscando a salvação, que precisam da salvação, porque a casa do Senhor vai terminar o capítulo 56. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Lindo o aspecto da oração aqui.
A oração aqui é comunhão, a oração aqui é culto a Deus. Aqueles que estavam banidos do culto agora estão no culto. Veja, culto é lugar de comunhão com Deus. A oração é essa comunhão íntima com o Senhor. Você pode orar, você deve orar. Busque ao Senhor, confesse seu pecado, chame por Cristo Jesus, porque todo aquele que chamar por Ele será salvo, e não há nenhuma distinção. Que bênção, irmão, que coisa gloriosa, que beleza é a graça de Deus. Mas nesse capítulo 57, que termina uma outra etapa no livro, nos mostra a idolatria de Israel, essa idolatria tão terrível, que tem como início esse final do capítulo 56, versículo 9, 56, 9, olha aí, e aqui está o perigo e o alerta para todos nós. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Olha o juízo de Deus. Deus está chamando as feras do campo. Vai ter juízo. Os seus atalais são cegos. Os atalais são aquelas pessoas que estão no alto do muro, olhando, aqueles vigias, aqueles guardas, que ficavam olhando. Se o inimigo viesse, eles tocavam a corneta. Os teus atalais são cegos. O que adianta um cego? Você não vigia, não faz sentido. Eles são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar, não podem dar som algum. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trazei vinho e nos encharquemos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Aqui estão os líderes da nação de Israel, aqueles que deveriam ser os pastores da nação de Israel, que deveriam estar sobre as muralhas, protegendo a nação de toda heresia, chamando o povo à santidade, à conversão, a cultuar a Deus, a amar o Senhor, a abandonar os seus pecados, a deixar toda a futilidade, a mentira da idolatria. Mas esses que deveriam ser homens santos, homens de Deus, homens que guiariam o povo de Israel, o que eles são? Homens entregues aos seus prazeres, pensam apenas em si mesmo, em enriquecer, em beber, em seus próprios prazeres. Meu amado irmão, nós vamos ter muito cuidado as pessoas com quem nós estamos ouvindo. Pessoas que muitas vezes se dizem pastores, estão em adultério, que estão roubando, que estão mentindo, que abandonam a palavra de Deus para pegar teologia positiva, psicologia positiva, que se deixarem de ser pastor para se tornarem coach. Abandone isso, meu irmão. Deixe isso. Você precisa de olhar e estar debaixo de pastores que de fato e verdade pregam a palavra de Deus e te levam à santidade. E o capítulo 57 é justamente isso. Ele vai justamente falar sobre essa situação, o resultado de terem pastores assim, equivocados, errados, desviados de Deus, é a profunda idolatria, injustiça e imoralidade que o povo de Israel vive. Israel se lança na imoralidade e não se cansa. E não há quem os repreenda, não há quem os advirta, não há quem os chame ao arrependimento, porque se corromperam. Meu amado irmão, que coisa terrível a situação da nação de Israel. Mas você e eu precisamos olhar tudo isso e temer diante de Deus, porque quando o juízo chegar, essas pessoas, tanto os líderes como o povo, receberão do Senhor o juízo. Mas o capítulo próprio 57, o versículo 14, chama essas pessoas ao arrependimento, dir-se-á, aterrai, preparei o caminho, tirei os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar
quebrantar o coração dos contritos, isso é, que eles estão buscando a Deus, que não estão buscando os ídolos, que não estão buscando os seus prazeres pecaminosos, que não estão se lançando na imoralidade, na injustiça, que a idolatria é irmã de todas essas coisas, mas estão buscando o Senhor. Esses o encontrarão, porque todo aquele que invocar, todo aquele que chamar por Deus será salvo. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, diz o Senhor, porque do contrário o Espírito definharei diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Se Deus fosse sentenciar cada ser humano pelo que merece, todos nós morreríamos. Então a graça de Deus entra, o amor de Deus sobrepassa, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, aonde abundou o pecado, superabundou a graça transborda, porque o amor de Deus ultrapassa o pecado. Não que Deus deixará impune o pecado de ninguém, pelo contrário, a alma que pecar essa morrerá. Nenhuma coisa, disse Jesus, não há nada oculto que não seja revelado, todo pecado será condenado, mas o chamado de Deus é para a salvação, e nessa salvação o pecado é punido em Cristo Jesus, como vimos no capítulo 53 do livro de Isaías. A transgressão de todos nós caiu sobre ele. Não é que o pecado foi, não, deixe ser besteira, não, foi punido em Jesus. Ele foi esmagado naquela cruz, sofreu toda a ira e castigo de Deus. O seu pecado foi punido em Cristo Jesus. No lugar de você pagar, ele pagou por você. Por causa da indignação e da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Esse é o caminho do ser humano. Quando o ser humano tem liberdade, ele sempre segue o caminho da rebeldia contra Deus. Tendo visto os seus caminhos, eu o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios cria paz, paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os perversos, que continuam rebeldes, como o mar agitado, que não pode se aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo, para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, contritos e quebrantados, e esse Deus alto, sublime, soberano, onipotente, vem e nos acolhe na sua graça e no seu amor. Mas se permanecermos rebeldes contra o Senhor, desobedientes contra o Senhor, voltados para os prazeres pecaminosos e enrijecidos e não arrependidos, o que será, na realidade, é a destruição, porque para o perverso, diz o texto, não há paz. Para aquele que quer viver no pecado, para aquele que quer abusar da graça de Deus, aquele que quer fazer da graça de Deus um cartão de crédito sem limite, eu posso usar de qualquer jeito e maneira, não tem limite, eu posso pecar quantas vezes eu quiser, depois eu confesso a Deus. Para esse não há paz, porque a graça de Deus não foi derramada para ser abusada, mas para salvar o pecador e levá-lo à santificação, a habitar com o Senhor da glória. Esse é o destino do salvo, é habitar na santidade de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus.